Sejam todos bem-vindos a mais esta noite de trabalho na nossa casa espiritual. Os que aqui se encontram pela primeira vez, independente do motivo que tenha trazido, sejam bem-vindos. Tenham certeza, assim como todos os outros, que nós, mais do que em qualquer outro momento, em qualquer outro local da nossa vida, nós estamos cercados por irmãos de luz, a nos abraçar, a nos fortalecer, a nos mostrar um pouco dos seus conhecimentos, dos conhecimentos que o Cristo quer que nós adquiramos. Quis a espiritualidade que nesta noite fosse tratado do tema orgulho e humildade. Tema que inclusive é discorrido no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, obra do Allan Kardec, faz parte das principais obras da decodificação espírita. E lá nós encontramos uma instrução, um relato ditado a Kardec por um espírito de Lacordaire. Ele mesmo coloca o orgulho e a humildade sob dois aspectos. O aspecto dele enquanto encarnado, a visão que ele tinha do que era o orgulho ou do que ele não tinha, porque ele cometia, ele era orgulhoso, e do que ele entendia por ser humildade. E em contraponto ele coloca a visão que ele teve a partir do momento que retornou à morada espiritual. O Cristo, ele nos colocou que os humilhados serão os exaltados e os exaltados serão humilhados. Como é isso? Quem conhece a doutrina espírita, quem a estuda, a pratica, tem conhecimento das nossas múltiplas existências, as vidas passadas que nós já tivemos, neste mundo, noutros mundos, e do nosso retorno após o desencarne ou a morte, como muitos conhecem. Quando Jesus colocou que os exaltados serão humilhados e que os humilhados serão exaltados, ele se referia ao retorno para a morada espiritual. Porque o indivíduo que nesta terra acumula riquezas, conhecimentos, e que disso se envaidece, que disso, por isso manifesta orgulho, ele só está preocupado à matéria, a este momento aqui na terra. E ao retornar ao mundo espiritual, ele poderá se deparar com pessoas a quem ele humilhou, a quem ele tinha como inferiores. E qual não será a surpresa ao retornar ao mundo espiritual e perceber que aquelas pessoas que ele tinha como humildes, muitas vezes por serem pobres, está em um patamar espiritual mais elevado. É a isso que nós temos, é assim que nós podemos explicar a citação de Jesus, que os humilhados serão exaltados e vice-versa. Agora eu pergunto a vocês, o que é orgulho? O que é humildade? Pensem um pouco no íntimo de vocês, o que vocês entendem por orgulho e o que vocês entendem por humildade. É muito comum nós distorcermos o real significado de orgulho e associarmos ele a contentamento, a felicidade. Um exemplo, quem é pai, quem é mãe,
E um filho passa no vestibular, quem é estudante, consegue aprovação no concurso, não diz, eu estou orgulhoso porque eu consegui essa aprovação, eu estou orgulhoso porque o meu filho conseguiu essa aprovação. Na verdade, isto não é orgulho, isto é felicidade, é contentamento. Agora, se um pai diz, o meu filho passou para a medicina porque ele é melhor que os outros, isso é contentamento? Isso é felicidade? Não. Aí sim nós já estamos vendo a soberba, o orgulho, que é a exaltação do indivíduo. Da mesma forma, nós confundimos a humildade. Quantos de nós, em diversas circunstâncias, não associamos a humildade à pessoa carente, à pessoa pobre, à pessoa desprovida de recursos financeiros? Será que a esta humildade que os ensinamentos evangélicos se referem é ao desapego dos bens materiais que nós devemos praticar entendendo por humildade? Não. O desapego, a humildade que é colocada pelo Evangelho é a simplicidade da alma. É independente da sua condição financeira, do seu conhecimento intelectual, é você não se sentir superior pelo que você tem, é você não se sentir superior pelo que você sabe, em detrimento daqueles que não tiveram as mesmas regalias, as mesmas possibilidades que você. Mas existe uma questão que é necessário colocar. O nosso orgulho, ele nos confunde. Nós sabemos que nós estamos em um mundo de provas e expiações, onde o próprio Jesus Cristo disse, quando aqui esteve, que a felicidade não é deste mundo. Nós aqui estamos porque nós ainda estamos caminhando, estamos nos primeiros degraus da escala evolutiva. Nós trazemos vícios, trazemos defeitos. E um desses vícios, defeitos que nós trazemos conosco é o orgulho. Nós somos tão orgulhosos que muitas vezes nós nos julgamos humildes porque não conseguimos perceber a verdade. Agora eu lhes pergunto, você é humilde? Você é orgulhoso? Você é egoísta? Você se julga maledicente? A minha primeira resposta, e eu acredito que a de muitos aqui, é que não. Eu não me julgo egoísta, a maioria não se julga. Mas será que não? Será que nós conhecemos a nós mesmos? Nós, infelizmente, mantemos o hábito de não nos conhecermos. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec indagou qual seria a maneira mais fácil e eficiente de progredirmos. A resposta que ele obteve foi muito simples. Um mestre já disse: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que eu busco me conhecer, eu tomo consciência de quais são os meus defeitos. E eu tendo consciência de quais são os meus defeitos, eu vou trabalhar para me melhorar. É muito comum familiares, amigos, até mesmo, por vezes, pessoas que nem nos conheciam e há uma primeira impressão de nós, deixa escapar, fulano é orgulhoso, fulano é vaidoso. Nós podemos até dizer que não, mas será que essa pessoa está totalmente enganada a respeito da impressão que teve a nosso respeito? Quem será que está errado? Será que não é mais fácil nós apontarmos, o orgulho nos fazer apontar e reconhecer os defeitos do irmão do que em nós mesmos?
Com certeza deve haver um fundo de verdade quando nós ouvimos afirmações nesse sentido. É necessário, meus irmãos, fazer o autoconhecimento. Eu peço a vocês, cada um, neste momento, pense em duas pessoas, dois conhecidos seus, que você julga serem orgulhosos. Pense em duas pessoas que têm hábitos, que têm práticas, que vocês poderiam dizer: fulano e ciclano são orgulhosos. Agora, pensem nas características destas duas pessoas que vocês julgam ser orgulhosas. Será que essas pessoas, o que elas fazem, as características que elas têm, que tornam ela uma pessoa orgulhosa do seu ponto de vista, será que são características exclusivas dela? Será que não são características, traços semelhantes à nossa pessoa? Isso é fruto do orgulho. O orgulho, ele nos cega ao ponto de que nós observamos e atentamos falhas dos nossos irmãos, mas esquecemos de olhar para nós. É isso o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, que nós precisamos fazer. Este exame de consciência que vai nos permitir conhecer as nossas falhas e buscar superá-las. Ainda pegando essas duas pessoas que vocês pensaram, que vocês identificaram, não seria fácil dizer: se fulano não se comportasse assim, se fulano não falasse assim, não seria uma pessoa melhor? Mas e se eu perguntar a vocês, o que vocês, irmãos, precisariam fazer para se tornar pessoas melhores? Quais são os defeitos, as falhas que nós precisamos corrigir para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos reconhecidos como pessoas melhores? Porque da mesma forma que nós apontamos alguém como orgulhoso, certamente nós somos apontados, e vice-versa. A vida é assim. Nós precisamos buscar nos conhecer. Nós precisamos identificar as nossas má tendências. Seu orgulho, vaidade, a maledicência, a soberba, o que quer que seja. É ruim, é difícil reconhecer isso? Sim, mas é necessário. Porque somente a partir daí que nós poderemos trabalhar para nos melhorarmos. Só hoje, vamos pensar, só por hoje. Quantas vezes, em quantos momentos do dia nós não erramos? Em quantos momentos do dia nós não poderíamos ter sido mais humildes? Em quantos momentos do dia nós não poderíamos ter nos calado e apenas ouvido? Em quantos momentos do dia nós não perdemos a oportunidade de pedir desculpas? São reflexões como essa que nós devemos fazer diariamente. Será que não houve um momento em que eu poderia ter sido mais humilde? Ou minimamente humilde? Que eu poderia ter ouvido o irmão? Que eu poderia ter abraçado? Ter sorrido para alguém? Alguém que poderia estar com um problema, uma dificuldade, estaria esperando um sorriso, um afago, um simples bom dia, como vai? São os pequenos gestos que se observa a verdadeira simplicidade da alma, a verdadeira humildade. Nós só vamos nos melhorar
quando nós realmente buscarmos nos conhecer. O Cristo, Ele colocou, conhece-te a ti mesmo, como também Ele colocou, fazer ao próximo o que tu gostarias que o próximo fizesse por ti. Qual o fundo deste ensinamento? Fazer pelo irmão que você gostaria que o irmão fizesse por você. É claro que nós não devemos fazer o bem, ser caridosos, ser humildes, esperando que o nosso irmão vá retribuir. A retribuição que nós devemos buscar, nós devemos aguardar, é o plano espiritual. A nossa passagem aqui nesta terra, a nossa estadia nesta terra é muito curta. Vai chegar o momento em que nós vamos retornar ao plano espiritual e nós vamos ter consciência das nossas vidas passadas, dos nossos erros e do que nós deveríamos ter mudado e mais uma vez não conseguimos. Nós podemos vencer as nossas más tendências, sim, mas primeiro pense qual é a sua. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Quais são os seus atos falhos que o orgulho te faz cometer? Você presta atenção em si mesmo, meu irmão? Ou você só observa o seu irmão? Se você não consegue reconhecer as suas más tendências, isso é preocupante. Se eu não consigo parar por um instante e reconhecer nos meus atos, nas minhas práticas, o momento em que eu fui orgulhoso, o momento em que eu fui rancoroso, o momento em que eu fui avarento, preocupante. Porque eu estou assumindo que eu não consigo identificar as minhas falhas, que eu não me conheço. Se eu não me conheço, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha existência? Nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e não fugir, não ter medo. Nós não devemos nos sabotar, nós precisamos tentar. Tirar da nossa cabeça que é difícil mudar. Quantos não dizem que é difícil fazer algo sem sequer ter tentado? O medo de tentar se torna uma barreira para que o indivíduo se melhore. E eu posso até enganar. Na minha casa, no meu trabalho, no meu lar. Eu posso enganar aqueles que são iguais a mim. Eu posso mascarar o meu orgulho. Mas e quando eu for prestar conta dos meus atos a quem realmente importa? É aí que a consciência vai pesar. Um exemplo, nós podemos tomar um alcoólatra. Quando é que um alcoólatra consegue vencer o vício? O que é que ele faz para mudar quando ele realmente quer? Primeiro passo, ele precisa reconhecer que é um viciado no álcool. Enquanto o alcoólatra não reconhece o seu vício, ele não vai jamais buscar os meios de vencer. O vício do álcool pode ser comparado ao orgulho. Sim. Nós precisamos reconhecer que somos orgulhosos. O alcoólatra reconhece o seu vício. Qual é o segundo passo? Ele busca ajuda. Quem não conhece o AA, Alcoólicos Anônimos, o alcoólatra reconhece o seu vício e busca ajuda. Ele está no AA, ele vai fazer um programa, ele vai estabelecer uma meta.
por um dia, por hoje, eu não beberei. Vamos pensar nos nossos vícios, nos nossos erros, nas nossas falhas. Vamos buscar ajuda, vamos buscar os ensinamentos do Cristo. O maior ensinamento moral que nós podemos ter está contido nas palavras do Cristo, no Evangelho. Vamos buscar ajuda e vamos ter como meta. É difícil? É. Mas vamos pensar que amanhã, ao acordar, nós vamos dizer: hoje, por uma hora, eu não serei vaidoso, eu não serei rancoroso, eu serei humilde. Por uma hora, por 2 horas, por um dia, por uma semana, é aos poucos que se constroem as verdadeiras mudanças. Somente assim nós vamos conseguir realmente nos trabalharmos e nos melhorarmos. Vamos deixar de nos sabotar. Nós precisamos reconhecer o que há de bom e o que há de mal em nós. Nós fomos todos criados para um dia sermos perfeitos. Todos nós fomos criados iguais, como pedras a serem lapidadas. O que nos lapida, o que nos ensina, o que nos corrige são as nossas várias existências. Chegará o momento em que nós nos tornaremos, seremos reconhecidos como seres perfeitos, como espíritos superiores. Mas ainda estamos longe deste patamar. E cabe a nós encurtarmos este trajeto ou prolongá-lo. E a maneira de encurtá-lo é somente uma: nos trabalharmos, nos melhorarmos, praticarmos o Evangelho de Cristo, o amor ao próximo, a verdadeira caridade, porque fora da caridade não há salvação. Não existe a condenação eterna, mas você pode se estagnar. Vai depender de mim, vai depender de você, vai depender de cada um de nós. O tempo que nós vamos levar para percorrer a escada evolutiva. Mas eu lhes indago ainda: quem realmente sabe dizer, sabe reconhecer o que é bom, o que é o bem e o que é o mal? Não existe confusão nesse aspecto? Em reconhecer uma prática como efetivamente boa ou como efetivamente ruim? Uma história que pode ser colocada neste momento, um relato de uma pessoa muito rica, morava no Rio de Janeiro. Pela primeira vez resolveu conhecer o Nordeste. Foi para Paraíba. Chegando lá, aquele senhor, imensa fortuna, imenso poder aquisitivo, procurou um matuto, local, zona rural, e indagou: meu amigo, eu quero conhecer uma rinha de gado que tem. O matuto disse que tinha, se dispôs a levar aquele senhor afortunado para conhecer. Chegando lá, ele observou, ia começar uma briga. O senhor, muito rico, não conhecia, não tinha nenhuma habilidade para apostar naquele tipo de briga, de disputa de duas aves. Ele indagou o matuto: meu amigo, qual é o galo bom? Nesse momento, tinham 2 galos. Tinha um preto, tinha um vermelho, que iam começar a briga, estavam fazendo as apostas. O matuto falou para o rico: meu senhor, o galo bom é o preto. O Picasso foi lá, apostou 50 mil reais no galo preto, que era o galo bom, indicado pelo matuto. Começou a briga. Em poucos instantes, o galo preto
já estava com a asa quebrada, o bico arrancado, quase morrendo. O cara que tinha apostado os seus 50 mil reais no galo preto, que estava à beira da morte, olhou para o matuto, já revoltado, zangado. Meu amigo, você não disse que o galo preto era o bom? Mas ele é o bom. O malvado é o outro que bateu nele. Está vendo? A concepção, um exemplo, um caso tão simples, tão banal, mas a distorção que uma pessoa pode ter entre o que é bom e o que é mal. Nós nos confundimos diariamente, principalmente porque nós temos um senso um pouco distorcido a respeito de justiça. Como assim? Muitas vezes, se não na maioria das vezes, para nós, para mim, para você, para todos que nós conhecemos, o que é justo é o que é bom para mim. O que é justo é o que é bom para você. Eu só penso em mim, o retorno que eu irei ter. Mas, a maioria das vezes, eu esqueço quem está sofrendo a injustiça, fruto do que eu julgo ser justo para mim. Será que isso não é também uma confusão, igual o Matuto fez, quando lhe pediram para apontar o animal que era bom? Será que nós também não corremos deste mesmo erro, nesta mesma dúvida? Quem de nós nunca deixou de se beneficiar com a desculpa: eu vou fazer, é bom para mim, outra pessoa no meu lugar também faria? São reflexões como esta, meus irmãos, que nós devemos fazer. Nós precisamos nos conhecer. O que nós não podemos é seguir sem meta na vida. Nós estamos aqui por um motivo: para nos melhorarmos, para corrigirmos falhas de erros de vidas passadas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós, principalmente espíritas, que acreditamos, que defendemos a continuidade consciente da nossa existência, nós não podemos nos dar ao luxo de caminhar sem um rumo, de caminhar sem um plano de vida, de caminhar sem um programa de melhoramento. Por que não? A vida, ela nos apresenta diversas circunstâncias que nós podemos entender como provas. Qual é o intuito de uma prova? É testar se você aprendeu, se você tem os conhecimentos necessários para avançar, para dar mais um passo. Se eu não me saio bem numa provação, eu não irei avançar. Mais uma vez, vamos pegar as nossas vidas passadas, as nossas vidas futuras. Quantos erros nós já não devemos ter cometido? Quantos erros, quantos vícios, quantas falhas de vidas passadas nós não trouxemos conosco nesta existência? Existe o hábito de, principalmente quem é espírita, a tudo colocar responsabilidade no obsessor. Mas será realmente que todas as dificuldades que nós podemos identificar na nossa vida, na nossa existência, são fruto dos nossos obsessores? Certamente que não. Certamente, muitas adversidades, muitas dificuldades com as quais nós nos deparamos são consequência da nossa falta de planejamento. São consequências de nós estarmos seguindo uma vida sem propósito, sem planejamento,
sem uma meta a ser alcançada. Nós precisamos de um plano de vida. Nós precisamos pensar na iminência do desencarne, da morte. Sem dúvida alguma, após o nascimento, é a única certeza que nós temos, é que nós iremos desencarnar, nós iremos morrer. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar a hora de nós partirmos. Existem muitas pessoas que, ao ver alguém em seus 20, 30 anos, eu, por exemplo, eu posso morrer amanhã, e várias pessoas dizerem: morreu de repente. Mas será que realmente foi repentinamente? Eu não tive vários e vários anos de existência nesta terra para me trabalhar, para me melhorar, para evoluir, para crescer, antes da única certeza que eu tinha, que era o meu retorno à casa espiritual, à morada espiritual. Nós não sabemos se nós vamos aos 40, aos 50, podemos passar dos 100, mas podemos não ir além de uma hora mais. A vida aqui, que é chamado de vida aqui nesta terra, é uma passagem, meus irmãos. Nós estamos aqui para um momento de aprendizado, para um momento de corrigir, de reconhecer falhas. Porque é chegada a hora em que nós vamos ter que tomar consciência. Nós vamos recobrar a consciência de o que nós já fizemos em outras vidas, de o que nós deveríamos ter feito nesta. E se não tivermos feito, foi mais uma prova em vão. Porque eu não me preparei para o momento da aprovação final. E mais uma vez eu vou ter que repetir. Quantos de nós não convivemos com circunstâncias que julgamos repetirem-se? Problemas que podem ter uma leve mudança, mas no fundo permanece o mesmo. Dificuldades que vez ou outra nos deparamos com ela, mais uma, mais duas, mais três, dezenas, centenas de vezes. Vamos tomar essa dificuldade, esta provação que nós possamos ter. Será que ela não quer nos mostrar algo? Será que ela não está ali para me alertar? Para me fazer compreender que algo não vai bem? Que algo precisa ser repensado, discutido? Certamente que sim. Nós precisamos ver o que nós temos para resgatar. Não só de vidas passadas, das quais nós até temos consciência de que nós falhamos, prova que ainda estamos aqui, mas desta existência mesmo, de dias anteriores, de semanas anteriores, de anos anteriores. Vamos ver, pensar o que nós temos a ser resgatado deste momento que nós já tivemos de vida, porque o nosso desencarne é iminente. O momento em que ele vai acontecer é que é incerto. Buscar se melhorar não é fácil. Buscar vencer o orgulho, praticar a humildade é muito difícil. Mas não é impossível, só depende de nós. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto indivíduos, enquanto espíritos ainda errantes em um mundo de provas e expiações. Nós precisamos sair da inércia, do comodismo e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos os protagonistas do hoje. Nós temos o livre-arbítrio no que diz respeito ao momento em que nós vamos chegar no mais alto patamar. Nós vamos chegar. Mas o meu livre-arbítrio me permite
me acomodar, pelo medo da mudança, pelo medo dos desafios, pelo medo de me reconhecer como orgulhoso, como um indivíduo falho, como um indivíduo errado, que eu sou. Nós precisamos reconhecer isso, porque somente a partir deste momento em que nós nos reconhecermos como espíritos falhos em um processo de evolução, é que nós vamos realmente poder dizer que nos conhecemos, que nós poderemos praticar a verdadeira caridade, que nós poderemos realmente ser reconhecidos, não só pelos nossos irmãos, mas principalmente pelo nosso Deus Criador, como criaturas humildes de alma, de espírito, que não se deixam envaidecer, que não se deixam levar pelo momento, pelas circunstâncias que nos privilegiam a mais do que outros. Vamos nos tornar protagonistas desta nossa existência, meus irmãos. Vamos assumir o nosso papel de condutor desta terra, condutor tão único e somente da nossa vida. Nós não devemos apontar os erros dos outros, porque nós não temos a capacidade de julgar e nem temos o direito de fazer isso. Nós somos todos irmãos. É muito fácil reconhecer Deus como Pai absoluto, é muito fácil reconhecer a paternidade divina, mas nós precisamos também reconhecer a irmandade. Todos nós temos um mesmo Pai, e este Pai tem diversos filhos. Vamos reconhecer a nossa irmandade, aqueles quem nós somos irmãos, a quem, se nós não pudermos ajudar, colaborar, mas que nós não devemos prejudicar, atrapalhar, humilhar, constranger, menosprezar. E quando nós formos as vítimas de atos desse tipo, que saibamos humildemente relevar. Porque de que me preocupará ser xingado, ser apontado, se eu tiver consciência de que eu estou agindo como Cristo espera que eu haja, se eu estou agindo conforme os ensinamentos do Evangelho pregam que eu faça. Meus irmãos, a jornada é longa, mas a existência terrena, ela é curta. É curta comparada à verdadeira vida, que é a vida espiritual. As aflições, elas podem ser fruto apenas de um planejamento. Mas também, não vamos dizer que não há as consequências de vidas anteriores. Mas também não vamos nos julgar vítimas de obsessores, porque na lei divina não há espaço para injustiça. Se eu sofro consequência também de erros de vida passada, eu só estou sendo cobrado. Se eu estou sendo cobrado, é porque existe uma dívida que não foi quitada. Pensemos nisso. Pensemos realmente o que é o orgulho e como vencer, que é com a prática da verdadeira humildade. Que assim seja.